noite, telespectadores do Bom Canal. Bem-vindos a mais uma edição de Democracia em Debate com o nosso convidado de residente, o Dr. António Cunha, candidato eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto à Assembleia da República. Doutor, é um prazer tê-lo novamente no Democracia em Debate para nos ajudar a escalpelizar alguns temas que têm sido veiculados e que têm sido veiculados nos últimos dias e de alguma forma também fazem parte daquilo que é a agenda política, a agenda mediática e até da sociedade. Doutor, poderíamos começar desde logo por um tema pertinente, que é o Dia Mundial da Criança. Eu sei que o PSD tem um conjunto de iniciativas legislativas neste sentido e era sobre essas mesmas iniciativas que o doutor queria debruçar-se. É assim, não é, doutor? Muito boa noite, Miguel. Boa noite aos nossos telespectadores também. Sim, efetivamente, hoje assinala-se o Dia Mundial da Criança e o PSD vai apresentar à mesa da Assembleia da República 3 iniciativas legislativas para assinalar, portanto, este dia. Pronto, recordar aqui, fazendo aqui um bocadinho de história, que o Dia Mundial da Criança foi um dia que foi criado pelas Nações Unidas, né, em 1950, e que procura celebrar a criança, tem o objetivo de sensibilizar toda a comunidade para os seus direitos e para a necessidade de se promover uma melhoria das suas condições de vida. E neste sentido, e tendo em conta também a melhorar o bem-estar de todas as crianças, o PSD apresenta, portanto, como eu disse há pouco, três iniciativas legislativas. Uma primeira sobre as creches, porque Portugal, nós todos, enfrentamos um fenómeno de queda da natalidade. É um fenómeno que, obviamente, que é transversal a toda a Europa, mas também é partilhado pelos países mais desenvolvidos. Portanto, e temos um desafio demográfico que é um tema incontornável na agenda política europeia, mas cabe-nos a nós, e cabe a cada um dos Estados individualmente desenvolverem as políticas públicas integradas para se inverter, digamos, essa queda acentuada da natalidade. E, de facto, o continente europeu está a envelhecer rapidamente. E, portanto, se não conseguimos a renovação da população, não iremos conseguir substituir as gerações que virão. E, portanto, por estas razões também, nós achamos que é importante e que é um dos fatores que muitas das vezes faz com que os jovens casais, digamos que travem o desejo de ser pais e mães, obviamente. E, portanto, nós recomendamos ao Governo, entre outras recomendações, primeiro que procura aumentar a cobertura da rede social das creches para 60%. Ou seja, um aumento da capacidade das creches para cerca de 28 mil lugares. Mas isto com especial incidência nas áreas identificadas como as mais deficitárias de Lisboa, Porto e Setúbal. E que, obviamente, assegura até 2025 a gratuitidade de frequência das creches, pelo menos até ao 5º escalão de rendimento. Uma outra iniciativa também recomenda ao Governo que dote a educação de infância com um enquadramento legal e com orientações pedagógicas, digamos, adequadas para que assegurem a desejável continuidade do processo educativo das crianças desde o seu nascimento até ao ingresso no ensino básico. Portanto, nós achamos, isso é conhecido, aliás, há estudos internacionais e nacionais que nos revelam isso, a primeira infância corresponde a um período de desenvolvimento cognitivo crucial. E, portanto, uma educação para a infância de alta qualidade só pode ter e terá, obviamente, efeitos benéficos no desenvolvimento inicial de todas as crianças. No desempenho escolar. Diga, Miguel. Eu ia lhe perguntar, doutor, até porque, e tendo em conta aquilo que acabou de dizer, a atual rede de cobertura das creches, eu gostava de focalizar um pouco aí a sua atenção e pedir-lhe alguns esclarecimentos também nesse sentido. A atual rede é insuficiente na sua ótica, portanto, e urge haver um maior investimento público relativamente a este tipo de investimento, de equipamentos, peço desculpa. Esse investimento em equipamentos e também em pessoal que esteja nesses equipamentos para receber as crianças é extremamente importante e é necessário e urgente.
Ainda ontem, no âmbito do trabalho político que os deputados fazem, por norma, à segunda-feira, junto dos seus circuitos eleitorais, tive a oportunidade de visitar com outros colegas do Parlamento, obviamente deputados do Porto, do PSD, uma IPSS na freguesia de Paranhos, em que, para além de fazer um trabalho excelente, desde o berçário até passando pelo jardim de infância, e depois como sala de estudo, sala de apoio aos seus miúdos, entre aspas, até aos 12 anos, ou de facto aquela instituição, para que todos nós fiquemos a saber, não tem dívidas, fruto de uma gestão rigorosíssima, mas de facto ficamos a saber que aquilo que a Segurança Social portanto, financia, serve apenas para cobrir 12 meses de ordenado. Ou seja, aquela IPSS tem que se endividar para pagar o 13º e o 14º mês aos seus funcionários. Isto é uma coisa que não pode nem deve acontecer. Portanto, e depois, indo ao encontro daquilo que também referiu, são poucas as creches que existem, e tem uma procura imensa. Portanto, há sempre pessoas que, infelizmente, ficam de fora, porque aquilo no espaço não aumenta conforme a procura, infelizmente. E, portanto, mais uma razão para que esta iniciativa vá no sentido de uma recomendação ao Governo que apetreche a educação da infância do enquadramento legal para uma correta articulação entre as competências do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da Educação. Portanto, não basta nós, o que o PSD propõe é, ok, é preciso investir em creches, é preciso investir nesses espaços para recebermos as crianças, para que os pais possam ir trabalhar descansados, mas é também preciso haver as tais orientações pedagógicas e que o acesso à educação e acolhimento na primeira infância seja garantido. Cá está promovendo o tal apoio às famílias e também que se constitua como um garante da igualdade dos direitos de desenvolvimento social, cognitivo e social de cada criança. Portanto, nós não podemos ter, e há casos, portanto, nós temos conhecimento disso, há casos em que os pais não conseguem uma creche e mais. Há creches que neste momento um agregado familiar conseguindo um lugar para o seu filho ou a sua filha, repara uma coisa, há mensalidades que chegam a ser mais caras do que uma propina no ensino superior. Portanto, isto é inadmissível. É inadmissível e nós, se queremos assegurar a renovação das gerações vindouras, nós temos que criar condições para que os pais, os casais que querem ter filhos, que o façam. Portanto, cabe ao Estado dar essas condições. Obviamente também com iniciativa privada, mas de facto, e nas regiões que eu referi há pouco, Lisboa, Porto e Setúbal, que é onde há a grande concentração populacional, mas também em outras capitais do distrito e noutras zonas do país, nós temos uma falta bastante assinalável Destes equipamentos, digamos. destes equipamentos e destas creches. E por último, uma outra iniciativa aqui mais relacionada com a saúde, que recomenda ao Governo que pondere a reintrodução da vacinação universal contra a tuberculose no Programa Nacional de Vacinação. Portanto, eu não sei se os nossos espectadores sabem, mas o Governo do Partido Socialista decidiu em 2016 revogar, ou melhor, derrogar a vacinação universal com a BCG, restringindo desde 2017 apenas às crianças que pertencem a grupos de risco para a tuberculose ou que vivam em determinadas comunidades com elevada incidência da doença. Mas, de facto, entre 2018 e 2019, o número de casos de tuberculose, apesar de ter diminuído, o número de mortes também, nesse mesmo período, aumentou o número de casos de tuberculose entre as crianças de 34, 4 graves, portanto, de 34 para
45. E, portanto, nós achamos que devemos recomendar nesta iniciativa legislativa ao Governo que determine a realização de um estudo de avaliação técnica sobre o fim da vacinação universal das crianças contra a tuberculose e que pondere a reintrodução da recomendação no Programa Nacional de Vacinação, portanto, da vacinação universal contra a tuberculose, especialmente à nascença. São estes três, digamos, estes três documentos, estas três iniciativas que nós hoje apresentaremos à mesa da Assembleia da República para assinalar o Dia Mundial da Criança. Doutor, sem dúvida um conjunto de observações e de iniciativas legislativas pertinentes e que seguramente irão ter impacto naquilo que é o desenvolvimento pessoal, individual, cognitivo e social, como disse, das crianças. Doutor, deixe-me só para terminar este tópico, este dossiê. Acredita que estas iniciativas depois vão ter acolhimento? Sim, nós esperamos que sim. Portanto, nós, como toda a gente sabe, não somos governo. Agora, eu espero que o governo, e mesmo o Partido Socialista, na Assembleia da República, olhe para estas medidas com a responsabilidade, pelo menos com a mesma responsabilidade com que nós, o PSD, as quisemos levar à Assembleia da República. Nós achamos que creches, as orientações pedagógicas para as creches e esta questão da vacinação contra a tuberculose, achamos que é importante e que é possível, se o Governo assim o desejar, que sejam acolhidas futuramente. Portanto, acho que na Assembleia da República é consentâneo e é ideia geral de que nós estamos com um problema gravíssimo de contração demográfica. Não é? Aliás, se calhar aqui o poder em Lisboa não se dá muito conta disso, mas quem anda pelo país vê que há uma espécie de risco ao meio e o interior do país está a ficar desertificado em termos populacionais. É evidente que começa a haver uma tendência, mas ainda muito, muito pobre, no sentido de muito ténue, de algumas pessoas que querem, por iniciativa própria, sair das cidades e ir para o interior. Por exemplo, vi uma reportagem há dias, já não me lembro em que canal, mas pessoas formadas, até, salvo erro, em astronáutica, que decidiu ir para o interior para se dedicar à pastorícia. Portanto, são atividades que têm como grande apelo o contacto muito de perto com a natureza, e isso atrai as pessoas para quem quer qualidade de vida e interior. Portanto, o contato com a natureza é fundamental. Doutor, partimos já para uma outra questão, e que tivemos o último fim de semana, foi um fim de semana, digamos, de emoções fortes. Tivemos a final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, no Porto. O doutor traz-nos aqui um tema, traz-nos aqui este tema e também e perguntava-lhe, até porque a questão tem-se feito correr muita tinta e tem sido ventilada até nos mídias e noutros âmbitos. Considera que o Governo teve bem nesta questão da gestão de tudo aquilo que se falou depois, da questão da bolha, que os adeptos iam chegar na bolha, não chegaram, com as várias raças que se suscitaram depois, com o aglomerado e com as imagens que foram sendo veiculadas pelos vários órgãos de comunicação. O Governo, na sua ótica, de alguma forma, conseguiu gerir esta situação. O doutor, inclusive, fala aqui que diz-nos, como nota introdutória a este tema, que o Governo cai na rua, o cúmulo da incoerência, peço desculpa, no Porto. Efetivamente, houve aqui da parte do Governo uma incoerência relativamente a tudo aquilo que aconteceu. Miguel, eu começo por dizer que isto, se calhar, compensa ser inglês no nosso país. Para uma coisa, e eu vou começar por citar a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que disse no dia 13 de maio o seguinte: as pessoas que vierem à final da Liga dos Campeões virão e regressarão no mesmo dia, com o teste feito e em situação de boa. Ou seja, portanto, viriam em voo charter portanto, chegariam ao aeroporto, do aeroporto iriam para o autocarro, do autocarro iriam para o estádio, do estádio assistiriam ao jogo e depois fazia
o processo inverso e estariam apenas cerca de 24 horas no nosso território. Ora bem, eu perante estas afirmações, e para o comum dos mortais, não é? Que somos todos nós, exceto os do governo, quer dizer, perante estas afirmações, o que é que há a dizer da parte do governo sobre o que aconteceu no Porto no sábado passado? Até ontem ninguém falava, ninguém falou. Mas ontem veio o Sr. Primeiro-Ministro e, assim, dando umas. Quer dizer, eu não sei se primeiro não fez essas afirmações já demasiado tarde, porque os portugueses no domingo já mereciam outra coisa que não o silêncio. Não é? E, portanto, nós, portugueses, sentimos enganados. Porquê este tratamento? Porquê? Porquê que os ingleses estiveram no Porto, fizeram o que quiseram, andaram por onde quiseram, beberam o que quiseram, tiveram até a hipótese de andar à pancadaria uns com os outros, não é? E repara isto, qual é a incongruência? Repara, nos festejos do Sporting, o Governo e a Câmara de Lisboa entretiveram-se numa espécie de passa-culpas, e como não fizeram aquilo que lhes era efetivamente exigido, tentaram explicar-se. Quer dizer, como se nós todos sofrêssemos aqui de uma espécie de asnice aguda, não é? Aliás, o governo que chegar a admitir público nos estádios, nas últimas 2 jornadas do Campeonato Nacional, na sequência desses festejos do Sporting, recuou porque era preciso manter a ordem e a autoridade do Estado. Outra coisa, por que razão não houve, por exemplo, público no final da Taça de Portugal? E uma semana depois há público no Dragão. Atenção, cerca de 17 mil pessoas estavam lá dentro. As coisas correram bem lá dentro? Quer dizer, para quem estava a ver o jogo sentado no sofá, parece que sim. Mas eu vi toda a gente sem máscara, ou quase toda a gente sem máscara, ou com a máscara aqui no queixo. Não é? Portanto, isto para mim, quando o secretário de Estado do Desporto vem dizer, confrontado perante esta situação, vem dizer que não eram situações comparáveis, porque os adeptos ingleses iam e vinham em bolha, isto para mim é surreal. Agora, há uma coisa, se o governo deu orientações e se houve alguém que não cumpriu, ou se as autoridades não cumpriram com aquilo que foi exigido pelo governo, o que parece-me que não aconteceu, porque assim a PSP, as forças da autoridade cumprem ordens, ponto, não é? Portanto, então o que é que fazem estes governantes? Que responsabilidades assumem? Vêm agora dizer que aprendemos com aquilo que se passou, mas aprendemos o quê? Aprendemos a Portanto, a tratar explicação, doutor. diferente aquilo que é igual. Ou seja, Doutor, a explicação, na sua ótica, a explicação do Primeiro-Ministro não colhe. Miguel, para mim, eu sou suspeito, porque sou da oposição, não colhe. As coisas deviam ter sido feitas de outra forma, do meu ponto de vista. Cumprir aquilo que estava estabelecido era em bolha. Depois vem cá com a desculpa de que as fronteiras se abriram e que eles vieram do Algarve. Até a questão. E os desacatos que tem havido no Algarve. Quer dizer, não há. Doutor, Não depois há, há aqui não uma há, outra questão. há Há uma ordem aqui, neste país. há E, aqui uma portanto, outra questão, doutor. Tem a diga, ver com a própria imagem, não é? Eu vi alguns comentadores logo a seguir às imagens e às críticas que surgiram às imagens do Porto, à bolha que supostamente inicialmente tinha sido garantida e que ia existir, acabou por não existir, as reações em catadúplia que suscitaram. Portanto, obviamente que a imagem, há aqui toda uma questão que tem a ver com a própria imagem, o esforço que é pedido aos portugueses e que depois, na prática, verificamos que Miguel, numa situação destas não aconteceu. Miguel, eu já disse, eu até tenho isso publicado. Isto foi um regabof autêntico. Quer dizer, todos nós vimos as imagens dos adeptos na Ribeira do Porto, sem distanciamento, sem máscara, com canecas de cerveja na mão, cenas de pancadaria. Quer dizer, é o que eu digo, eles vieram, fizeram o que quiseram, o que lhes apeteceu, andaram por onde quiseram. E agora eu faço aqui uma pergunta, que é isto que nós temos que pensar e refletir acerca disto. Vamos imaginar que era um cenário. Ou seja,
uma final da Champions, numa grande cidade inglesa, que podia ser Londres, ou em Manchester, ou em Liverpool, ou o que é que seja, com dois clubes portugueses, por exemplo, um Sporting Porto, um Sporting Benfica. Repara uma coisa, teria sido assim em Inglaterra? Tenho a certeza que não. Que não. Portanto, e depois ainda vem quer dizer, vem o secretário de Estado, João Paulo Rebelo, o secretário de Estado do Desporto, veio justificar que, do ponto de vista desportivo, foi um sucesso e que Portugal aumentou a sua credibilidade junto da UEFA. Quer dizer, nós, já desde o ano passado, quando foi aqui a Final Four, também foi exatamente. Estamos sempre de joelhos perante os outros. E a incongruência é esta. Nesse mesmo dia foi pedido, se bem me lembro, eu ouvi isto na televisão, foi pedido que assistissem cerca de 500 adeptos na final do campeonato de rugby e não foi autorizado porque não podia haver público. Isto, oh, meu amigo, com todo o respeito, mas isto é uma palhaçada autêntica. Quer dizer, um governo que não é capaz de ser coerente com as leis que aplica, então, mas o que é que eles lá estão a fazer? O que é que lá estão a fazer? Portanto, isto é uma falta de critério absoluta. E depois é assim, infelizmente este governo já nos habituou a este tipo de situações lamentáveis. Portanto, não se dá ao respeito, perde a autoridade. E depois arranja assim uma diretora-geral da saúde que devia estar preocupada efetivamente com aquilo que são as condições sanitárias e não em fazer o jeito político ao Partido Socialista e ao governo, e vem dizer que foi um grupo. Foi um grupo. Aquilo foram milhares de pessoas. Há as cenas que fizeram os testes civil. Foram bem mais que isso. Bem mais que isso. Portanto, e agora há uma outra questão, que também já foi dito, e não sou o primeiro a dizer, e não sei o último. Como é que o governo vai agora impedir o consumo de bebidas alcoólicas no espaço público? Com que autoridade é que nos vai obrigar a usar máscara? Não é? E depois há uma outra coisa, também é importante que a senhora diretora-geral devia dizer isto, mas eu digo uma coisa, para mim a palavra dela vale pouco. Desde que em janeiro de 2020 disse que aquele vírus que dificilmente chegaria cá a Portugal, depois chegou, quando disse que não é preciso usar máscara, é uma sensação, afinal, olha, toda a gente usa máscara agora. Portanto, aquela senhora diz o que dá jeito de dizer ao PS e ao governo. Portanto, mais outra coisa aqui grave. Nós corremos o risco, eu espero que não, sinceramente espero que não, de termos aqui um aumento exponencial da propagação da Covid-19 no nosso território, mas com a variante indiana do vírus, que é aquela que agora em Inglaterra está mais, na Inglaterra, no Reino Unido, está mais, mas é isto que está em causa. Portanto, quando se permite que sem critério sanitário, dezenas de milhares de adeptos que venham, que estejam no nosso país, sem obedecer às regras sanitárias, vem agora o Primeiro-Ministro a dizer que no folheto que lhes é entregue, diz que não é obrigatório o uso de máscara no espaço público. Então, e quem é que está a falhar aqui? Quem é que está a falhar aqui? Portanto, é lamentável também, tenho que dizer isto, o discurso brando e complacente do Sr. Presidente da República perante isto. O Sr. Presidente da República, em algumas situações, e esta é uma delas, tem que se deixar de falinhas mansas. E tem que dizer ao Governo que cumpra o que tem de cumprir, ou seja, que governe e que faça cumprir as leis que ele próprio aprovou. Porque senão, isto, como é que é? É o que eu digo e que alguém disse. Quer dizer, o Governo cai na rua assim, cada um faz o que lhe apetece, etc. E depois uma outra coisa, o próprio Presidente da Câmara do Porto disse antes, todo cheio de peito de ar, não é? Com um governo, é que não vai acontecer aqui no Porto o que aconteceu em Lisboa. Mas em Lisboa até balas de borracha houve. Entende? Portanto, não podemos tratar cidadãos europeus de forma diferente. Nós estamos no nosso país. Somos um povo de grandes costumes, gostamos de receber bem, gostamos. E depois ainda vem com aquele argumentário de que os comerciantes do Porto que fizeram dinheiro, ainda bem que o fizeram, mas olha, repara uma coisa, e se isto houver um regresso em termos de confinamento, como é que vai ser? E depois é assim, nós temos que ter aqui consciência daquilo que dizemos e quem tem a responsabilidade.
tem que saber aquilo que está a dizer às pessoas, porque as pessoas regem-se muitas vezes pelo exemplo que vem de cima, não é? E eu volto a dizer, este governo já nos habituou a tantas situações de incoerência, de umas vezes é de uma maneira, de outras vezes é de outra, olha, enfim, ninguém se entende. E agora vem dizer que é preciso aprender, é preciso aprender. Nós já estamos há um ano e tal em pandemia. Toda a gente sabe que quando se abre assim as portas a um jogo, ou há organização na verdadeira acessão da palavra, ou então acontece aquilo que aconteceu. Doutor, a democracia em debate está com o tempo vertiginosamente a caminhar para o seu final, mas há aqui um outro tema que eu ainda gostaria de aflorar com o doutor e que tem a ver com um tópico que o doutor nos traz aqui, que tem a ver com as promessas falhadas de Costa. O doutor quer concretizar? Olha, é assim, relativamente a este ponto, o governo e o primeiro-ministro, principalmente, tem-se desdobrado e tem-se desdobrado em anúncios, medidas, que das duas uma, ou não se concretizam, ou concretizam-se tarde, ou não. E, portanto, vamos aqui, exemplo. Aumentos salariais para todos os funcionários do Estado. Alteração às leis laborais que foram herdadas do Executivo anterior, ou seja, do governo de Pedro Passos Coelho, que toda a gente falava mal, etc., mas não se mudou nada. Mas António Costa prometeu um aumento salarial de 1%. Foi travado. Portanto, prometeu um aumento salarial generalizado a todos os trabalhadores da administração pública de 1% no mínimo, dizia ele, sem deixar ninguém de fora, mas afinal só cerca de 148 mil funcionários é que beneficiaram destas atualizações. Portanto, abrangendo especialmente os escalões remuneratórios mais baixos. E depois, qual foi a justificação para isto? Foi o contexto, e cito, disruptivo da pandemia. Portanto, mas também, assim, acabando a pandemia, não há qualquer compromisso que esse aumento salarial ocorra. Depois, o novo escalão de IRS também foi para a gaveta. Em 2018, o governo que aumentou de 5 para 7 escalões de IRS, e logo António Costa veio célere a dizer e a garantir que na legislatura seguinte, que é esta que estamos agora já há 2 anos, quase há 2 anos, iria prosseguir, digamos, a trajetória para a redução da tributação sobre o trabalho e com o desdobramento de novos escalões. Portanto, o processo, neste momento, está parado. As leis laborais foram inalteradas, como eu estava a dizer há pouco. E era esta uma das reivindicações dos antigos parceiros da Geringonça, que era o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que visava a mudança das leis laborais que foram herdadas do governo de Pedro Passos Coelho. E se em dezembro de 2018 António Costa defendeu a necessidade de alterar o quadro legislativo em vigor, dizia ele, para reforçar o direito dos trabalhadores e combater, digamos, a precariedade, de facto, em outubro de 2019, venceu as eleições, dessa vez ganhou as eleições, mas Costa veio muito rapidamente anunciar que a sua prioridade não seria rever a legislação do trabalho, mas sim a política de renda. Portanto, ou seja, o essencial da legislação herdada do Executivo PSD-CDS permanece inalterado. Depois, ao contrário do discurso de toda a esquerda, há cada vez mais precários. Portanto, os trabalhadores precários na administração pública, portanto, António Costa tinha garantido que tudo faria para desencorajar, digamos, os precários na administração pública e até portanto, disse que o Estado não pode estar acima da lei, mas de facto deixou garantias sobre a regularização dos trabalhadores. Houve até em 2017 o programa chamado de regularização extraordinária dos precários na administração pública, chamado PREV-PAP,
mas isso significou o fim do trabalho precário na administração pública? Não. Portanto, desde o início de funções do segundo executivo de António Costa, desde 2019, 70,6% dos trabalhadores admitidos no Estado passaram a ter contrato a prazo, portanto, precário. E, portanto, havia outras questões, nomeadamente a linha do CAI em marcha lenta, mas para nós, aí em cima, no norte, não nos diz muita coisa. Há uma coisa que que diz respeito a toda a gente. Toda a gente se lembra de que António Costa tinha anunciado, aliás, até foi em setembro de 2016, se não estou a erro, sim, para assinalar o 37º aniversário do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, ele fez duas promessas, mas de forma muito solene. Portanto, a primeira era que haveria médico de família para toda a gente, não é? Portanto, agora é assim, o médico de família permanecia desconhecido para 700 mil famílias, ou melhor, para 700 mil pessoas. Mas há dias, aqui na Assembleia da República, Marta Temido reconheceu, e aí a honra lhe seja feita, sem rodeios, que o panorama está muito longe daquilo que queria António Costa há 5 anos atrás. Portanto, a situação, aliás, agravou-se e neste momento temos cerca de 900 mil utentes do Serviço Nacional de Saúde sem médico de família. Portanto, haja uma ministra séria naquilo que diz e naquilo que faz. E, portanto, computadores para as escolas. Toda a gente se lembra, em abril de 2020, o primeiro-ministro aqui na Assembleia da República dizia que nada seria como antes. Portanto, aliás, ele disse: estou em condições de assumir o compromisso que no início do próximo ano letivo, que é este, até setembro passado, aconteça o que acontecer, disse ele, teremos assegurada a universalidade do acesso em plataforma digital, rede e equipamento. Portanto, os resultados ainda estão longe daquilo que foi prometido. Em março deste ano, até 31 de março deste ano, tinham sido distribuídos cerca de 435 mil computadores portáteis aos alunos. Portanto, neste final do ano letivo, vamos fazer o balanço. Sei que ainda há computadores que estão a ser entregues. Repare, estamos da promessa em abril de 2020, estamos no final do ano letivo de 2020-2021 e provavelmente os nossos alunos, ou todos os nossos alunos, não vão ter, se calhar, equipamento informático no arranque do próximo ano letivo. Portanto, é preciso estas lembranças para fazer recordar, quer ao Primeiro-Ministro, quer aos outros espectadores, que a conversa é muita, mas a ação às vezes não, a maior parte das vezes fica nas calendas, fica no ar. Doutor, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço mais uma vez os seus comentários e a partilha destes temas que de alguma forma estão a marcar a agenda e marcam também os vários fóruns que vão acontecendo e a discussão na sociedade. Doutor, agradeço-te uma vez mais e obrigado pela sua presença no Democracia em Debate e desejo uma boa semana. Eu que agradeço, Miguel. Uma boa noite a todos e olha, saúde para todos. E uma boa semana também. Aproveitando os telespectadores. Protejam-se até para a próxima semana e até ao próximo Democracia em Debate. Obrigado. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.